Bom. Homem é morto a tiros por agente federal de imigração em Minneapolis, nos Estados Unidos. Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que a vítima estava armada e que os disparos foram defensivos. Minnesota tem vivido sob forte tensão com a intensificação das ações federais de imigração. Vocês comentaram sobre isso na live aqui? Sobre esse caso de Minnesota? Não. Não falaram nada sobre Não. isso? Ótimo, então beleza. Então vou dar uma contextualizada. Seu momento, Merreiro. Só um momento? Seu momento. Ah, meu momento? Entendi, só um momento, achei que era pra eu esperar. Isso é muito importante, tá? Porque a imprensa fica comentando, os agentes do ICE estão invadindo Minnesota e tá gerando uma grande confusão ali, mas eu vi pouquíssimos veículos explorar. Aliás, acho que aqui no Brasil eu não vi nenhum explorar, não que não tenha tido, mas pra mim não chegou, né? Explorar as razões que levaram a essa explosão aí, né, de confrontos entre agentes do ICE e imigrantes e esquerdistas, não sei o que, lá em Minnesota. Digite 1 se você sabe o escândalo que levou a essa treta toda, e digite 2 se você não sabe, porque eu tô curioso aqui, eu vou olhar no chat enquanto eu explico pra vocês. O que acontece é o seguinte, Minnesota tem um governo de esquerda, um governo democrata. Minnesota aceitou, durante um bom tempo aí nos últimos anos, né, a vinda de muitos imigrantes ilegais. Fizeram muita vista grossa por ali. E aí o que aconteceu? Uma série de imigrantes da Somália, tá? Confirma se eu tô errado aí, né? Põe Somália, Minnesota. Eu acho que é Somália. Uma série de imigrantes da Somália, né, brotaram por lá. E o que esses caras começaram a fazer em massa? Olha que loucura, né? Tiveram várias denúncias sobre isso em canais americanos, foi muito interessante de acompanhar. Formaram-se gangues de imigrantes somalianos, em que eles fundavam creches e hospitais infantis de fachada, empresas fantasma, empresas laranja, né? Quando você pegava a escritura daquele hospital, daquela creche, e você via o endereço que estava registrado lá, e a pessoa ia até o endereço para ver o que tinha lá, não tinha uma criança sendo atendida. Eram portas fechadas. Teve até um youtuber que foi engraçado, Ana, que ele chegou lá falando assim, eu quero matricular meu filho aqui. E aí os caras até olhavam estranho, como assim matricular seu filho aqui, faziam cara feia e tal. Por quê? Porque eram lugares de fachada. Sim, eles estavam fundando, né, empresas laranja para desviar dinheiro da saúde. E não é só da saúde, é da saúde infantil, né? Como eu disse, eram majoritariamente creches e hospitais infantis. Isso revoltou demais boa parte da população de Minnesota. E começaram a falar, Trump, o governador aqui não tá fazendo nada, né? Você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. O Trump olhou aquilo, viu naquilo uma belíssima oportunidade para demonstrar que ele tá disposto a cumprir as suas promessas de campanha, não é mesmo? Uma das principais promessas de campanha do Trump era o quê? Era acabar, era diminuir consideravelmente a imigração ilegal nos Estados Unidos, era deportar os imigrantes ilegais de volta pro país de onde eles vieram, né? Então o Trump olhou aquilo e falou assim, opa, agora é meu momento. O que ele começou a fazer? Começou a mandar a gente do ICE lá. O ICE, ele é o Immigration... eu não lembro o que é o CI, mas eu sei que é de imigração, né? Eles são responsáveis por capturar e deportar os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, tá? Só que, como eu disse pra vocês, Minnesota tem um governo de esquerda, então tem muitas pessoas ali que são de esquerda, afinal foram as pessoas que votaram naquele governo, não é mesmo? O que elas começaram a fazer? Elas começaram a montar um grupo que na verdade já existia em outros estados antes, mas ele ganhou muita força nesse momento, que é o ICE Watch, né? A vigília do ICE. O que essas pessoas fazem? Basicamente elas montam grupos, né? Grupos virtuais ali, e elas ficam monitorando os bairros para denunciar, para expor, né? Para as pessoas daquele local, quando agentes do ICE estiverem no local. Eles começaram fazendo isso. Então, por exemplo, gente, tô vendo gente do ICE chegando aqui, basicamente mandando uma mensagem para os imigrantes ilegais se esconderem, saírem de lá para não serem pegos pelos agentes federais, né? Só que não parou por aí. Eles não se contentaram simplesmente em fazer esses grupos para atrapalhar essas ações do governo federal. Não. Eles começaram a ativamente, né, e fisicamente atrapalhar os serviços desses policiais. Então, quando estava tendo Immigration and Customs Enforcement, muito obrigado, é exatamente isso. Então, quando começava a ter, né, uma ação ali do ICE para pegar esses imigrantes, os caras faziam um protesto lá, né, no local. Os caras começavam a brigar, a xingar, às vezes a agredir
agentes do ICE, né? Então, vejam só, né, como tá borbulhando o confronto, né, lá em Minnesota, tá? Por que você fala Minnesota e não Minnesota? Eu não sei como é que fala, tipo, em português, assim, e eu não quero falar Minnesota, eu não sei qual que é o jeito que as pessoas falam Sempre aqui. eu vi Minnesota. Minnesota? É. Tá, então, Minnesota, vamos lá. República da Propina disse, eu não confio no Merreiro. Então vá atrás da informação, você vai ver que eu não estou mentindo aqui, foi exatamente assim que aconteceu, tá bom? Quem acompanhou pode confirmar, se eu falei alguma besteira aqui, vocês me corrijam, por favor. Pois bem, esse é o background do negócio. Então vocês conseguiram entender agora qual que é o grande confronto que está ocorrendo em Minnesota. Isso. Certo? O que rolou? Vamos lá, vamos ler a matéria aí. Anitta. Por que eu tô te chamando de Anitta? Anitta tem uma cantora com esse nome, né? Fica estranho eu te chamar assim. Eu preferia que não fosse associado a esse tipo de gente. Aninha pode ser? Pode. Eu sou maior que você, mas pode. Mas sabe que é engraçado, né? Que, por exemplo, no meu grupo de amigos da época do colégio, a gente tem dois Vitors, né? O Vitão é o baixinho e o Vitinho é o alto. Né? Não faz muito sentido, né? Desce, pode descer. A manchete eu já li. Ah, tem vídeo? Dá pra gente ver o vídeo? Né? Melhor não ver, porque ele tá sendo assassinado, pode ir. Né? Ah, mas será que é da... Tá, ok. Ok, vamos lá. Um homem de 37 anos morreu na manhã desse sábado em Minneapolis, no estado de Minnesota, após ser baleado por um agente federal de imigração dos Estados Unidos. O caso aconteceu durante uma patrulha do Departamento de Segurança Interna. Minnesota tem vivido sob forte tensão com a intensificação das ações federais de imigração, envolvendo tanto agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, quanto outros agentes do DHS. Há 2 semanas, uma cidadã americana também foi morta a tiro por agentes do governo Donald Trump. Eles não vão contextualizar direito isso aí, né? Porque é importante a gente lembrar que ela avançou com o carro dela contra agentes do ICE, tá? Essa polêmica, tentaram transformar essa mulher num George Floyd. Essa mulher, vejam só, ela era uma militante de esquerda paga pelo Ice Watch para desestabilizar ações de governo dos agentes federais. Não é que era uma... ela tava lá protestando e executaram ela. Não foi isso que aconteceu. Assim como não foi o que aconteceu aqui nesse caso. Vamos ver se a matéria do G1 vai contextualizar direito. Vamos lá. O homem atingido nesse sábado foi identificado como Alex Pretty, informaram a agência blá blá blá, com base no relato dos pais dele e pessoas próximas. Olha a foto dele aí. Like na live. Só sobe um pouquinho a imagem, deixa eu ver o negócio. Sobe. Tá, pode descer. Achei que ia ter algo interessante na imagem. Imagens do momento de disparo mostram ao menos 7 agentes tentando imobilizá-lo. Eles o derrubam no chão e um deles faz os disparos. Testemunhas ouvidas pelo local da Minnesota Star Tribune disseram que Alex Pretty foi atingido várias vezes no peito. Ele morreu no local. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou que o agente efetuou os disparos em legítima defesa, depois que o homem armado, se aproximou da patrulha de fronteira. Então vejam só, né? Eu não consigo avaliar se esses agentes do ICE agiram de forma cautelosa e prudente ou se eles foram afobados e atiraram antes da hora. O que eu sei dizer é que esses momentos de tensão... Assim, vamos lá, gente. Eu nunca fui policial, não pretendo ser também. Ana, você já foi policial ou pretende ser? Eu passei no concurso da PM, você sabe. É mesmo? Sim. Da PF? Da PM. Da PM? Pra ser soldado. Mas quando isso? 2019. Caraca, imagina Ana Ehring, soldada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Pois é. Mas aí você não foi em frente com aquilo? Não fui fazer o TAF. Eu achei melhor não ser soldado da PM. Muito risco, né? Muito arriscado. Pois é, muito arriscado. Por isso, todo o meu respeito aos soldados. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, nos Estados Unidos, como todo policial tem aquela body cam, né? Você tem vários vídeos no YouTube disso, que é você acompanhar ações da polícia de lá, né? E é bem interessante, eu adoro ver vídeo disso. Alguns são meio tenebrosos, né? E você vê a tensão do momento, que é uma abordagem contra uma pessoa que está potencialmente armada ou que o policial já sabe que está armada. Porque aquele policial, ele só pode agir em legítima defesa. É basicamente assim, putz, eu tenho que esperar ele atirar em mim. Só que se eu esperar ele atirar em mim, eu vou morrer. Como é que eu só vou atirar depois? Então é uma tensão que eu não consigo conceber e eu espero que eu nunca tenha que passar por isso na minha vida, tá? Então é muito fácil aqui a gente ficar julgando dentro do ar-condicionado com um terninho, uma gravata, e falar assim, eles erraram, não podia ter feito assim, calma lá,
Existe perícia, existe investigação pra isso, né? O que a gente sabe é que este cara estava armado. Aí alguém nos comentários até se adiantou, falou assim, mas eles tinham desarmado o cara. Eu ouvi dizer isso também. Eu também ouvi dizer, e esse negócio do ouvir dizer é muito complicado, né? Que o cara, ele foi, um policial conseguiu tirar a arma do cara, o cara se mexeu assim, né? Como se fosse pra sacar a arma ou pra proteger a arma que tava no bolso dele. O outro policial achou que ele tava armado na hora e pum, deu um tiro no cara e ele morreu. O que eu quero dizer com isso? Esse cara se colocou numa situação de risco por livre e espontânea vontade. Pra que você vai, armado, tentar interferir numa ação de agentes federais do governo americano que já estão sob forte tensão por conta da situação toda que tá borbulhando lá nos Estados Unidos? É patético. É você basicamente pedir, né, pra acontecer alguma coisa com você. Então, assim, não sei dizer se eles agiram corretamente aí ou não, se foi tudo certinho. O que eu sei, o cara se colocou nessa situação. Não vou ficar chorando horrores aqui por ele também, né? Segundo o jornal, a pistola que Pretty trazia escondida só foi encontrada depois que ele foi imobilizado. Ah, entendi. Então foi uma coincidência. Vejam o que eles querem fazer você acreditar, né? Não. O ICE agiu errado, eles executaram um cara a sangue frio e coincidentemente viram depois que ele estava armado. Mas era uma coincidência. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não dá pra gente ficar julgando aqui, tá? Talvez, e de novo, talvez o ICE tenha se excedido. Talvez tenha se excedido, mas o cara se colocou nessa situação. Isso a gente não pode deixar de comentar aqui também, senão a gente tá sendo desonesto. Os caras estão falando assim, mas eles erraram, mas não sei o quê. Erros acontecem. Erros acontecem. Só que dentro de toda essa situação, você vai armado confrontar os caras que já estão naquela situação de tensão, você vai lá atrapalhar o processo. Pelo amor de Deus. Nossa, assim, opiniões muito ruins sobre o negócio do ICE. Muito juvenis. Muitas opiniões ruins aí. Chega de hora. Assim, os caras lá em Minnesota vão ficar fazendo um alarde disso, vão querer transformar essas pessoas num novo George Floyd, pessoas que estavam mexendo com coisa que não era pra elas estarem mexendo, né? Assim como o próprio George Floyd, foi ridículo aquele cara ter sido martirizado do jeito que foi. George Floyd era escória, tá? A gente tem que falar isso abertamente. O George Floyd era escória. Ah, não, mas o pescoço e o policial, não sei o quê. George Floyd morreu de overdose. E os caras usaram o George Floyd pra impulsionar o movimento, que foi o Black Lives Matter, que esse sim matou pessoas inocentes, saiu depredando lojas, foi tenebroso o que aconteceu lá, né? E agora a esquerda tá tentando fazer exatamente isso com essas pessoas que estavam mexendo com coisas que não era pra estar mexendo. Que isso, vamos lá. Dito isso, se o agente do ICE foi excessivo, ele vai ter que responder de acordo com a lei, e beleza. Agora, é injusto que os Estados Unidos protejam as próprias fronteiras? Na verdade, a gente tinha que estar fazendo igual aqui no Brasil, tá? A gente tinha que estar fazendo igual aqui no Brasil. As nossas fronteiras são abertíssimas. Ai, mas quem que ia querer vir pro Bostil? Pessoas que são de países piores. Acredite, eles existem, né? Eles existem. Como é que vai ser essa situação da Venezuela? Que tá tudo... A gente vai comentar sobre isso agora, porque eu já tô até fazendo gancho aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer por lá. Muita gente acha que não. Ah, não, os Estados Unidos tirou o Maduro, eles vão colocar um cara lá que é bom, o venezuelano vai ficar feliz, vai melhorar a economia, eles vão tudo ficar lá. Não necessariamente. Vejam o que aconteceu com a interferência americana no Iraque. O que aconteceu? Ficou um estado frágil ali, todo zoado, e aquilo gerou muita instabilidade, não só pro Iraque, mas para toda a região, né? E gerou uma série de refugiados. Qual que é o primeiro país que os venezuelanos vão... Qual que é o mais fácil de chegar? Se eles tiverem que ir pra algum lugar. Vem tudo pro Brasil. Já tem estados brasileiros, foi Roraima que teve esse problema, né? De vários venezuelanos imigrantes, né? E a gente vai continuar aqui com as portas totalmente escancaradas, totalmente abertas. Quer dizer, a gente vai ficar recebendo material humano de má qualidade, porque os de boa qualidade não vêm pra cá. Ai, mas você tá colocando as pessoas em categorias, né? Isso é xenofobia. Olha, desculpa, mas eu prefiro 1000 vezes um imigrante que venha, né, de um país desenvolvido, que tenha estudado, que venha pro Brasil pra produzir, né, do que um imigrante que vai dar mais problemas pra gente. Problema a gente já tá cheio. Vai trazer mais gasto, que vai gerar mais violência. Eu não quero esses caras. E a gente tem que entrar nessa pauta. A esquerda ama falar, soberania do Brasil. Tá bom, então vamos falar de soberania do Brasil? Vamos fechar fronteira e deixar só entrar quem interessa aqui, pra gente ser um país sério? É isso que a gente tem que fazer.